Vamos ler, Palavra de Deus, Salmo 73. Esse é um salmo de Asaf. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois eu tive inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos os homens, não são atingidos por doenças como os outros homens. Verso 6. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. E eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como é que Deus saberá das coisas? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, ou seja, toda essa injustiça, todos esses problemas do mundo, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então eu compreendi o destino dos homens. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, a tua palavra está diante de nós, e ela esquadrinha o nosso coração. Ela tem o poder do Espírito Santo, de consolar os abatidos, de trazer luz àquele que está perdido, de trazer esperança ao desesperançado, de trazer sabedoria àquele que está necessitado, de curar aquele que está enfermo. Portanto, nós te pedimos, por tua graça e misericórdia, que a tua palavra cumpra todos esses propósitos nessa noite. Faz isso por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Pelo segundo domingo seguido, nós estamos ministrando a palavra de Deus no livro dos Salmos. Os Salmos da Bíblia, eles são a expressão da alma. Eles são, em geral, aquilo que a alma está sentindo. Eles são, na verdade, poesias do povo hebreu, do povo judeu, que conta os seus choros, as suas lágrimas, as suas ansiedades, as suas frustrações, os seus medos.
Mas os salmos também, eles contam as alegrias da alma. Eles contam os júbilos, as vitórias, as celebrações do povo judeu. E este salmo que nós lemos, o Salmo 73, é um daqueles que a alma fica exposta, ela fica escancarada. E ela fica de forma tão aberta que a gente, às vezes, acha que o salmista está falando de dois salmos separados. Se você percebeu bem, no momento ele estava falando só de coisas ruins. Daqui a pouco alguma coisa acontece e ele começa a ver a vida diferente. Ele tem uma visão renovada de Deus e da vida. Este Salmo 73 é um daqueles salmos que a gente está diante de coisas que a gente não compreende. A gente vê tanta coisa injusta no mundo, errada. Vê o homem ímpio se dar bem. A gente vê a injustiça vingar em algumas situações. E a gente não compreende. A gente olha no nosso entorno e as coisas não podem ser explicadas pelo bom senso. Veja se não é isso. As coisas que estão no seu entorno, do seu trabalho, da sua vida, da sua família. Você consegue explicar tudo isso pelo bom senso? As coisas acontecem sempre pelo bom senso? Não, a gente percebe muito rapidamente que não. A gente percebe que a bondade, que a misericórdia, que a solidariedade, que o perdão, não é a coisa que mais acontece ao nosso redor. Aliás, parece que o mundo funciona do contrário disso. A visão de mundo que esse salmista está tendo, ele se choca com a ideia de um Deus bom. Ele começa falando que Deus é bom. Ele fala, Deus é bom, eu sei. Mas eu estou vendo ao meu redor um monte de coisa ruim. Um monte de injustiça. Um monte de coisas complicadas. As coisas não estão exatamente em harmonia com essa ideia que eu estou tendo de um Deus bom e justo. Porque ele está vendo que o mundo está cheio de maldades. As pessoas são orgulhosas. Tem muita gente arrogante que nem precisa de Deus. Tem gente com inveja do outro. E às vezes o justo acaba tendo uma invejazinha do que está acontecendo com o ímpio. Porque parece que o ímpio está se dando bem e o justo não está conseguindo. Esse conflito interno vai acontecendo com o salmista. E esse conflito de dois mundos. Um mundo em que eu sei que Deus é bom. E um mundo que, apesar de Deus ser bom, tem muita coisa complicada no mundo que eu não sei explicar. Entra num choque na alma desse homem, desse salmista. Quem está escrevendo é Asaf, e ele começa a ter uma visão pessimista da realidade. Ele fala, o mundo é complicado demais, eu não consigo entender. Parece que Deus saiu para o almoço e não voltou. E o mundo está funcionando assim, parece que sem controle as coisas. Até que lá no meio do salmo, eu não sei se você percebeu, mas eu vou dar a dica para você, no verso 17, algo acontece. Algo faz ele olhar a mesma situação de modo diferente. Alguma coisa acontece e ele passa a ter uma nova visão da vida. Uma visão esperançada da vida. E a pergunta que está diante de nós é, o que levou esse homem a experimentar essas duas visões de mundo? Como é que isso afeta o nosso mundo hoje? E é sobre essas duas visões de mundo que eu gostaria de refletir com vocês a partir de agora. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode mantê-la, porque a gente vai ler praticamente versículo a versículo. E a gente vai ter aqui o apoio também do telão, para que você não perca nenhuma informação. Esse salmo, o Salmo 73, começa assim. Ele diz, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Ele começa falando de uma convicção. É como se Asaf estivesse diante de nós e ele fala assim, gente, eu vou contar algumas coisas para vocês a partir do versículo 2 desse salmo, mas eu quero primeiro antecipar, eu tenho a convicção que Deus é bom. Eu sei que Ele é bom, e eu sei que Ele é bom para os puros de coração. E ele começa falando dessa convicção. Verso 2, imediatamente ele fala, eu sei que Deus é bom, mas agora deixa eu falar para vocês de mim. E ele começa no verso 2 dizer assim, quanto a mim,
os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Veja, depois de ele afirmar que Deus é bom, que ele confia que Deus é bom para as pessoas de coração puro, ele fala, mas eu quase tropecei. Eu cheguei até a dar umas escorregadas. E ele começa a revelar o que está dentro da alma dele, que ele esteve à beira do precipício. Ele esteve à beira de perder as coisas, a vida, a esperança. E ele continua, dizendo assim, pois eu tive inveja dos arrogantes, e quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Quando a visão de Deus começa, ele começa a olhar o mundo sem prestar atenção em Deus. Ele fala assim, Deus é bom. Enquanto eu estava olhando para ele, eu percebia que eu tinha confiança. Mas aí eu fui olhar do outro lado. E quando eu olhei do outro lado, eu vi injustiça, eu vi maldade, eu vi falta de solidariedade, e eu vi que a coisa parecia sem controle. E ele continua explicando para a gente assim, teve uma hora que até o meu coração parece que estava com inveja do ímpio, do cara que não tem compromisso com Deus, do cara que não serve a Deus, e parece que ele estava se dando bem. E parece que estava compensando não ser justo. É disso que ele está falando aqui. Parece que Deus saiu de férias e os ímpios estão prosperando. Verso 4 e 5 ele continua dizendo, essa gente não passa de sofrimento e tem o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. É como se ele falasse assim, puxa, eu estou aqui fazendo o meu melhor, eu estou aqui cuidando bem da minha família, eu estou aqui sendo fiel a Deus, eu estou seguindo os preceitos de Deus, mas tem um camarada ali que ele não faz nada disso, e parece que a vida dele está mais tranquila que a minha. E ele diz mais, parece que o cara nem fica doente. É aquela situação que você está diante, por exemplo, de uma enfermidade, e fala assim, Deus, eu já tive gripe a semana passada. A outra semana eu já tive uma dor não sei aonde. Essa semana eu já estou com uma terceira coisa que está acontecendo comigo. E o vizinho lá, sei lá, bate um tambor, um negócio assim, o cara não fica doente. É isso que o salmista está falando aqui. Por que é que eu estou com essa sensação de que o ímpio está se dando bem e eu, fazendo o meu melhor, estou sofrendo? É aquela situação que você olha e fala assim, Deus, eu não consigo entender algumas coisas. Por que é que uma pessoa que serve a Deus, que dá o melhor da sua vida, do seu melhor coração, um belo dia aparece e está com câncer? E você fala assim, tem tanta gente ruim nesse mundo, que essa doença podia, sei lá, estar em outra pessoa, já que ela tem que acontecer. Por que que acontece isso? E ele continua a nos falar assim. Ele fala, essa gente ruim, versos 6 e 7, o orgulho deles lhes serve de colar. Olha o que ele está dizendo aqui. As pessoas estão tão acostumadas a agir com egoísmo, a agir sem justiça, que eles usam isso como se fosse um colar no pescoço. Ele falou assim, olha, eu faço isso, quem pode mais chora menos, o mundo é injusto mesmo e eu vivo desse jeito. É como se ele estivesse exibindo um colar e dizendo, o mundo funciona desse jeito. Quem pode mais chora menos. O salmista está reclamando para Deus disso. É como se cada maldade deles, eles recebessem um prêmio e colocassem no colar esse prêmio como uma medalha. Eles estão sempre pensando, maquinando como se dá bem a todo custo. Você deve ter a experiência de conhecer alguém que não tem compromisso nenhum com a vida, com a bondade e com a justiça. E você olha para essas pessoas e sempre vê eles pensando em como se dá bem, como dar uma rasteira no outro, como fazer um negócio se dar bem e quebrar o outro. E o salmista está olhando para isso falando assim, Deus, aonde o Senhor está? Que o mundo está acontecendo essas coisas e parece que o Senhor tirou férias. Versos adiante, 8 e 9, ele diz assim, essa gente zomba e fala com más intenções. Na arrogância deles, eles ameaçam com opressão. E na boca deles eu só vejo arrogância contra os céus, e com a língua eles se apossam da terra.
É como se o salmista estivesse dizendo assim: eles se orgulham de fazer as maldades e eles usam as palavras que ferem o bom senso e o bom coração. E parece que não tem limite o que eles estão dizendo ou estão fazendo. Eles dizem que o mundo é dos mais espertos e que quem pode mais chora menos. E ele continua o lamento dele, versos 10, 11 e 12. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como é que Deus vai saber dessas coisas? A gente está fazendo bem escondido. Terá conhecimento Altíssimo? Assim os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele falou: olha, essa gente sem compromisso com a vida, além deles fazerem maldades, além deles serem egoístas, eles têm público. Porque os jovens olham para eles e falam assim: esses caras estão se dando bem, então a gente vai olhar para eles como modelo de vida. O salmista está falando assim: Deus, aonde o Senhor está, que o mal está vingando, o mal está fazendo escola, as pessoas estão olhando para eles falando assim: esse é o nosso modelo de vida, e parece que o Senhor saiu para o almoço e não voltou. E ele chega numa conclusão, nos versos 13 e 14, que é assim: quando a gente arriou os 4 pneus, e já está na beira do desespero, ele diz assim: certamente foi-me inútil manter o coração puro. Olha que conclusão. Não valeu a pena, Deus. Eu estou fazendo o meu melhor coração. Eu não traio a minha mulher no casamento. Eu sou justo no meu emprego. Eu estou dando a melhor educação para o meu filho. Eu estou tentando mostrar a ele o que é ser um homem. Ou a mulher está mostrando a sua filha o que é ser uma mulher. Mas Deus, parece que não está compensando. Parece que não está valendo a pena manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. É como uma mãe está cuidando da sua filha nos dias de hoje e vê tanta coisa estranha, tantos apelos para caminhos errados, equivocados, só que ela está lutando há tanto tempo contra isso que ela fala assim: Deus, eu não sei se vale a pena. Eu estou perdendo, está correndo pelos dedos. Aonde o Senhor está que isso está acontecendo? Aí ele começa a dizer no verso 15 e 16: se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei isso muito difícil para mim. Aqui ele diz assim: ainda bem que eu mantive os meus conflitos dentro de mim. Asaf está falando assim: olha, eu estou numa guerra, mas eu estou mantendo ela dentro de mim, porque a minha vontade era numa praça pública e denunciar tudo o que está acontecendo. Mas se eu fizesse isso, eu ia atrair um monte de gerações que vieram atrás de mim, que confiaram em ti, Deus. Então é por isso que eu vou manter dentro de mim essa angústia. Mas eu estou angustiado. A verdade é que eu não consigo explicar as injustiças e as maldades do mundo. E quando eu tento, eu percebo que tudo isso sai fora do que eu posso compreender. Até aqui, embora ele sabendo que Deus é bom, ele tirou os olhos de Deus. Embora ele sabendo que Deus é bom, ele tentou enxergar o mundo à sua maneira. E ele sentiu o peso do mundo sobre ele. Até aqui, ele só percebeu que o mundo é cruel mesmo, que o mundo é injusto mesmo, e ficou com os questionamentos na sua mente. Por que é que o justo sofre? E por que é que o homem sem compromisso com Deus parece que está se dando bem? Esse quadro sombrio vai sendo desenhado até o verso 16. Mas no verso 17 acontece alguma coisa. No verso 17 parece que é um outro Asaf que está falando. E ele começa o verso 17 assim: até que eu entrei no... Aonde estava Asaf então? Estava fora do santuário. Então ele diz assim: eu estava enxergando o mundo assim, até que eu entrei no santuário de Deus. E o que é santuário na Bíblia, no Antigo Testamento? Santuário é o lugar onde Deus fala. Santuário é o lugar onde Deus se encontra com o homem.
Santuário é um lugar onde o homem ouve a voz de Deus. Santuário é onde um homem conhece a vontade de Deus. E ele diz assim: eu entrei no santuário, e quando eu entrei no santuário, eu compreendi o destino dos homens. O que Asaf está falando é: enquanto eu tentei ver o mundo à minha maneira, explicar as coisas que estão acontecendo no mundo à minha maneira, eu tentei e olhei só injustiça, eu vi a falta de solidariedade, eu vi os maus se dando bem, e eu fui ficando depressivo, eu fui ficando pessimista, até que eu entrei na presença de Deus, e comecei a entender algumas coisas. Isso é o que acontece quando a gente tira o nosso olhar da bondade de Deus. Isso é o que acontece quando a gente tenta explicar o mundo através das nossas lentes humanas. Quando o salmista tentou fazer isso, ele quase foi a nocaute. Mas então ele se vê num santuário. É como se o Espírito de Deus chegasse em Asaf e falasse: Asaf, essa é uma visão de mundo, e você já percebeu que ela vai derrubar você. Agora deixa eu te levar para dentro do santuário. Deixa eu te levar agora para enxergar o que Deus está fazendo no mundo. Deixa eu te fazer você enxergar como Deus não perdeu o controle das coisas. Como Deus continua controlando a história. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ir para dentro desse santuário. Eu quero ter essa visão renovada de Deus e da vida. Me ajuda, em nome de Jesus. E o que acontece com o salmista quando ele se vê dentro do santuário? O verso 18 começa a explicar. De uma linguagem absolutamente pessimista do mundo, ele agora está no santuário de Deus e começa a enxergar pelas lentes de Deus. Verso 18 diz assim: certamente você, Deus, os põe, ou seja, os ímpios, em terreno escorregadio, e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Sabe o que ele começa a perceber agora com uma visão renovada de Deus? Que os ímpios, os homens maus, aqueles que conduzem a sua vida à margem de Deus, que parecia que estavam se dando bem, eles só parecem que estão se dando bem. Porque só é eles perderem alguma coisa que está sendo a sustentação da vida deles, que eles desabam. E eu comecei a lembrar de como isso é verdade nos dias da gente hoje em dia. Há pessoas que constroem a sua vida à margem de Deus, e aparentemente parece que tudo está bem, está indo muito bem, obrigado. Até que essa pessoa experimente alguma perda. Um cara é super corajoso, ele é super animado, ele é super destemido, até que ele é um empresário, mas aí a sua empresa começa a ir mal. Aí acabou a esperança, aí acabou o punch para a vida. As pessoas estão encorajadas até que o casamento que parecia que estava indo normal entrou em crise. E aí ele perdeu uma esposa, ou perdeu a alegria, e parece que tudo foi ao chão. As pessoas parecem que estão muito bem sem Deus, até quando elas perdem uma coisa que é o sustentáculo, perde um emprego, por exemplo. E aí a visão de vida e de mundo começa a ir ao chão, porque estava num terreno que absolutamente era construído em cima de uma areia. Por que acontece tudo isso? O salmista vai dizer: é que Deus deixa o próprio ímpio se enforcar com a sua própria corda, até que ele reconheça quem é Deus. Às vezes as coisas estão acontecendo no mundo sem Deus, apenas para que as pessoas começam a perceber que a hora que elas perderem aquilo, não vai lhes sobrar nada. E elas vão precisar recorrer a um único Deus verdadeiro e justo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a ver aonde eu estou construindo, em que bases eu estou construindo
a minha vida. O que o salmista está dizendo é que chegará um momento que o mal e a maldade terá sua paga. Se você está com seu coração apertado, que você está vendo um monte de coisas ao seu redor, que parece que funciona tudo diferente que você achava que poderia funcionar, eu queria encorajar o seu coração dizendo que a Bíblia está dizendo, que o mal uma hora chegará ao fim dele, que o mal terá sua paga, e que a justiça e a bondade de Deus, elas vão emergir de novo, e as coisas vão encontrar o seu devido lugar. Amém? Você confia nessa palavra de Deus? Vamos continuar vendo o que Asaf está nos dizendo. Verso 21, ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado, veja se o seu coração estiver amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, eu agi como? Um insensato e arrogante. E a minha atitude para contigo, Deus, era de um... Esse é o texto da NVI. Mas algumas bíblias com algumas linguagens diz assim: eu agi como uma mula. Eu agi como um animal que empaca. Sabe aquele animal que empaca? É o jegue, é isso? É o jegue do Nordeste, né? Quando ele resolve que não vai fazer as coisas, ele trava as 4 rodas, a 4x4 que ele tem, né? Trava e não anda. Você pode bater no bicho, faz igual o Balaão, batendo na mula lá. Ela é capaz de falar uma profecia, mas não sai do lugar. O salmista está falando, eu me comportei como um animal desse, porque o Senhor estava querendo me mostrar uma outra visão de mundo, mas eu só tinha olhos para olhar uma visão pessimista. Tudo isso era porque o meu coração estava amargurado. Quando o nosso coração está amargurado, quando o nosso coração não consegue receber aquelas coisas que Deus nos traz como óleo santo para nos aliviar, a gente tende a alimentar uma visão pessimista da vida. A gente tende a olhar que parece que o mal está se dando bem e o bem está se dando mal. Parece que as coisas perderam o rumo e a direção. Mas aí ele continua dizendo, verso seguinte: contudo, eu sempre estou contigo. Tu tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho. Agora não é mais o meu jeito, é o teu conselho. E depois me receberás com honras. Fala para quem está perto de você assim: Deus tem honras para você. E são muitas. Mas você precisa ouvir o conselho dele para enxergar a vida com uma visão renovada. Você entendeu? Pergunta para ele. Porque quando a gente entende essa visão renovada e o conselho de Deus, a gente vai continuar dizendo como Asaf diz aqui. A gente ganha um coração que tem alegria em celebrar e não tem gosto em se amargurar. Asaf que estava reclamando do mundo de todos e da vida, que a vida era injusta, que tudo era injusto, agora, quando ele entra no santuário, ele tem uma visão renovada de Deus e da vida. Olha o que ele vai dizer nos versos 25 e 26. Uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma oração de prostração e adoração diante de Deus. E ele diz assim: a quem eu tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que mudança de perspectiva. Quando ele entra no templo, no santuário, na presença de Deus, o mundo muda para ele. Ele começa a ter uma visão renovada da vida. Ele se rende à adoração ao Deus único. E ele começa a perceber que o mal não está sem controle não.
ele começa a perceber que a injustiça também não está sob controle. Porque existe um Deus que tem domínio sobre os céus e tem domínio sobre as terras. E esse Deus vai trazer juízo na hora certa. E todos aqueles que se manterem fiéis ao conselho da sua palavra, experimentarão as bênçãos de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, se você está no meio de uma amargura, de uma angústia, de uma incompreensão, a palavra de Deus está dizendo para você, não saia debaixo da presença de Deus. Fique no santuário de Deus. Porque mesmo você com dores, mesmo você amargurado, Deus vai dar a você uma visão renovada dele. E uma visão renovada da vida. E você vai começar a enxergar a vida como Asaf enxergou. Eu sei que eu tenho um Deus no céu. E eu sei que esse Deus age aqui na terra também. E eu sei que no tempo certo Ele vai trazer a sua paga ao mal. E todos os justos vão experimentar a bênção e a bondade de Deus. E se você estiver assim no meio das suas lutas, fala, pastor, eu estou ouvindo tudo isso. Mas sinceramente eu já pensei algumas vezes em abandonar as coisas boas que eu estou fazendo. Olha o que o Asaf vai dizer aqui para a gente, versos 27 e 28. Os que te abandonam, Deus, sem dúvida, perecerão. Porque tu destrói todos os infiéis, mas para mim, olha que mudança radical, alguém que começa com uma visão pessimista da vida, ele termina o salmo assim, mas para mim, bom é estar perto de Deus. E alguém perguntaria para Asaf, Asaf, como é que chegou a essa conclusão? Depois de todo esse pessimismo do salmo, ele fala assim, é que eu fiz do Senhor o meu refúgio. E eu lembrei do Salmo 91. Aquele que habita no refúgio do Altíssimo vai descansar debaixo da sombra da mão de Deus. Olha só, você está aqui, o mal está aqui, a maldade está aqui, as coisas estão pegando. Aí vem Deus e olha para você que está sendo fiel, ele fala assim, filho, eu vou botar as mãos em cima da sua vida. Está pegando fogo de cá, está arrebentando de lá, coisa está explodindo aqui, mas a gente está debaixo da mão do Altíssimo. Esse é o melhor lugar para a gente estar. Reforça a fé do seu irmão, fala assim, fica debaixo do esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente. Não sai daí para nada. Esse é o lugar mais seguro da vida. E a gente perguntaria para Asaf, e agora Asaf, que você está debaixo dessa proteção do Altíssimo, o que você vai fazer? Você estava com vontade de ir para a praça e falar do seu pessimismo todo, o que aconteceu com você agora? Ele falou, não, agora eu mudei. Agora a minha vontade, olha o final do verso, proclamarei todos os teus feitos. O cara se transformou agora num arauto da bênção de Deus. Ele que estava com vontade de falar em praça pública, que o mundo estava sem controle, agora ele fala assim, não, eu descobri que o Deus que tem um controle nos céus também controla a terra. E que eu entrei debaixo das mãos dele. Eu estou debaixo do santuário e no santuário a gente tem uma visão renovada da vida. Amém, gente? Nada como a gente ter uma visão renovada de Deus. Quando a gente está com os pés fraquejando. Quando nós tiramos os olhos de Deus e olhamos para o outro lado, a gente começa a ter uma visão pessimista da vida. Quando a gente precisa de uma visão renovada de Deus, a gente fica aprisionados dentro das nossas cavernas espirituais. E às vezes Deus nos dá desconfortos para a gente sair de dentro das nossas cavernas. Amém, gente? Dá uma cutucada com amor em quem está perto, com amor. E fala assim, qual é a caverna que você está dentro que precisa sair? Você precisa ir para o santuário. É no santuário que a gente ouve Deus. E a gente muda a visão de vida.
que a gente precisa entrar nesse santuário que Asaf entrou e colocar em Deus todas as nossas ansiedades. Porque a Bíblia diz: lancem sobre o Senhor as vossas ansiedades. Por quê, gente? Porque Ele tem cuidado de vocês. Você é cuidado pelo Deus Altíssimo. Satanás não pode alcançar você, a menos que você saia de debaixo das mãos do Altíssimo. Mas quem está protegido debaixo da sombra do Altíssimo, Satanás não vai encontrar você nunca. Aliás, quer descobrir um jeito de dar um perdido no capeta? Vai para o santuário de Deus. Vai para debaixo da sombra do Altíssimo. Lá ele não vai te encontrar. E você vai experimentar essa realidade de uma visão renovada da vida. Eu creio que há um chamado de Deus para a gente entrar no seu santuário nessa noite. Vocês não acham? Para a gente obter essa visão renovada. Você pode sair desse culto hoje com uma visão completamente diferente da sua vida e de Deus, do modo como você entrou. Porque Asaf também estava assim, até que ele abre o seu coração, a sua mente, e ele se deixa ser permeado pelo Espírito de Deus. E a hora que isso acontece, ele diz assim: Deus continua tendo o controle da história. Deus continua tendo o controle das coisas da minha família, que eu acho que não tem mais. Mas Deus diz que tem, e eu creio na palavra dele dessa noite. Eu posso estar com uma visão pessimista sobre a minha vida profissional, mas se eu entro para o santuário de Deus, eu vou para debaixo da sombra do Altíssimo, eu recebo uma visão renovada de Deus, que Deus está trabalhando ao meu favor, mesmo quando eu estou descansando. Aliás, deixa eu falar uma coisa de Deus para você hoje. A hora que você estiver dormindo nessa madrugada, sabe aquela hora que você for descansar? Sabe o que Deus vai estar fazendo nesse momento? Trabalhando por você. É a promessa dele. Deus trabalha por aqueles que nele esperam e confiam. Isso é para a gente que vai para o santuário. Isso é gente que vai para debaixo da sombra do Altíssimo. Isso é gente que faz de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Eu termino essa mensagem dizendo para você: quem é o nosso Deus? E a Bíblia vai responder: o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Quem é o nosso Deus? É aquele que nos dá uma visão renovada sobre Deus e sobre a vida. Quem é o nosso Deus? É o Deus que é capaz de trazer aquilo que está morto à viva, porque Ele é Deus. Quem é o nosso Deus? É aquele que não abandona o amargurado, o abatido, aquele que está equivocado. Deus não abandona. Pelo contrário, Ele chama para entrar no santuário, e a hora que Ele entra no santuário, Deus lhe dá uma visão renovada da vida. Precisamos dessa visão de Deus? Precisamos ser renovados por Deus nessa noite? Isso é o que nós precisamos nesses dias difíceis. Porque com uma visão renovada de Deus, a gente vai dizer como Asaf diz no final desse salmo. Se a gente perguntasse para cada um de nós que entrou nesse culto hoje, cada um de nós aqui que entrou, com dificuldades, com problemas, com dúvidas, com medos, será que Deus está no controle das coisas? Parece que as coisas estão fora de controle. Se a gente ao sair daqui for entrevistado ali fora, e Deus renovou a sua visão de vida, você vai dizer como Asaf diz. E que foi que Asaf diz? Ele diz: no final da história, para mim, bom é estar perto de Deus. Aí a gente falaria: Asaf, na verdade, bom é estar debaixo da mão de Deus. Está escondido em Deus. Se a gente perguntasse o que mais, Asaf, seria bom a gente fazer, ele diria assim:
Faça do Deus soberano o seu abrigo e o seu refúgio para sempre. Esconda-se nele. Siga os seus conselhos. Não tente enxergar o mundo à sua maneira. Porque quando você fizer isso, Deus vai dar uma visão tão renovada da sua vida, que você vai entender aquilo que a Bíblia diz. É a alegria do Senhor que é a nossa força. É Ele que renova as forças dos abatidos. É Ele que dá vigor ao cansado. É Ele que dá novo ânimo àquele que perdeu o ânimo. É Ele que dá uma visão renovada da vida, para que a gente possa se levantar, bater a poeira e falar: Deus, tem uma caminhada pela frente, e eu fui alimentado pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Levanta sua mão assim comigo e diga: Senhor, a Tua alegria é a minha força. Eu estou recebendo hoje uma visão renovada de Deus, uma visão renovada da vida. Não deixa na minha mente entrar pessimismos, achar que as coisas estão fora de controle. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle da história, e da história da minha vida. Eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra, eu internalizo essa palavra, e eu vou viver por essa palavra, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Receba para a glória de Deus essa palavra, em nome de Jesus.